Sabe, escolher uma graduação em TI parece uma decisão super moderna, não é? Mas e se a gente pensasse que essa carreira, na verdade, começou há 30 mil anos? É isso mesmo. A ideia aqui é desmistificar esse universo todo e ajudar cada um a encontrar o seu caminho. Pode até soar como um exagero, eu sei, mas a verdade é que quem está entrando hoje na área de TI, na real, está herdando uma bagagem, uma linhagem gigante de profissionais da informação. E essa jornada, olha, começou muito, mas muito antes de qualquer computador existir. Vamos pensar um pouco nisso. O pintor de cavernas. Ele foi o primeiro cara da visualização de dados, transformando o que via em registros visuais. E o escriba, o primeiro arquiteto de dados, organizando toda uma sociedade em papiros. O estatístico, bom, ele usava o passado para tentar prever o futuro, a primeira validação de dados. E o criptógrafo, ele ensinou máquinas a entender padrões, o primeiro automatizador. Cada um deles, à sua maneira, deixou uma herança que molda as carreiras de tecnologia que a gente conhece hoje. Pois é, e toda essa herança nos leva direto para o desafio de hoje, que é como navegar nesse cenário que é bem complexo da educação em TI. Basicamente, a gente pode dividir esse mapa em dois grandes territórios. Funciona assim. De um lado, a gente tem os bacharelados. Pensa neles como uma maratona, sabe? Uma jornada mais longa, de 4, 5 anos, para mergulhar fundo na teoria, na ciência, buscando entender o porquê das coisas. Já do outro lado, tem os tecnólogos. Eles são tipo uma corrida de 100 metros rasos, super intensos, práticos, focados em entregar logo as habilidades que o mercado de trabalho está pedindo agora. O foco é no como fazer. Então, vamos começar falando dos bacharelados. A gente pode pensar neles como os arquitetos da coisa toda. São os cursos que se aprofundam nos princípios, nas fundações sobre as quais toda a tecnologia que a gente usa é construída. E bem no centro desse universo dos bacharelados, a gente encontra a ciência da computação. Pensa nesse curso como o físico da computação. É o mais acadêmico, o mais fundamental de todos. O objetivo aqui não é só usar a tecnologia, mas sim entender a natureza da computação. É o estudo do porquê na sua forma mais pura, de verdade. Então, o DNA desse curso se resume a alguns pontos bem claros. Primeiro, o foco principal é na teoria pura, nos algoritmos, nos fundamentos. O ponto forte é a capacidade de resolver aqueles problemas super complexos, sabe, bem abstratos. E a matemática? A matemática aqui é pesada. É uma matemática abstrata, discreta, que serve para provar que um algoritmo funciona do jeito mais eficiente possível, e não só para usar uma fórmula pronta. Beleza? Saindo da teoria pura, a gente chega em sistemas de informação, ou SI. Se ciência da computação é o laboratório de pesquisa, SI é a ponte que liga esse laboratório com o mundo real, com os negócios. É o curso perfeito para quem pensa, ok, tecnologia é legal, mas ela só tem valor de verdade se resolver o problema de alguém, de uma empresa. Aqui, o perfil do profissional já é bem diferente. O foco é total na aplicação da tecnologia para resolver problemas de negócio. O ponto forte não é só o código, mas a gestão, a visão estratégica e principalmente a comunicação. É saber traduzir o tecniquez para a linguagem que o pessoal de negócios entende. E a matemática? É mais pé no chão, mais aplicada, tipo estatística, matemática financeira. Agora, vamos falar de engenharia de software. A melhor analogia, e ela é perfeita mesmo, é a do engenheiro civil. Pensa comigo. Fazer um app pequeno para o celular é tipo construir uma cabaninha no quintal. Agora, construir um sistema bancário que milhões de pessoas usam ao mesmo tempo sem cair, isso é construir um arranha-céu, é outra escala, outra complexidade. Então, o ponto-chave aqui é que esse curso não é só sobre codar, é sobre a ciência de construir software. O foco é em processos, em qualidade, em testes, em como gerenciar projetos gigantes. A grande força aqui é construir produtos que são robustos, sabe, que não quebram à toa e que podem ser mantidos e atualizados por anos e anos. Ok, respiramos fundo e agora vamos para o outro lado do espectro. Vamos falar dos tecnólogos. Se os bacharéis são os arquitetos que planejam tudo, os tecnólogos são os construtores, a galera mão na massa, focada em levantar as paredes de forma rápida e super eficiente. E o curso mais famoso, mais popular dessa turma é, sem dúvida, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o famoso ADS. A analogia aqui é a do mecânico de software. É o profissional que aprende a montar as peças, a consertar o que quebra e a operar os sistemas que o mercado mais usa no dia a dia.
A proposta de ADS é muito direto ao ponto. O foco é na prática, nas ferramentas que estão bombando no mercado. Java, Python, SQL, metodologias ágeis. O perfil que sai daqui é o do construtor pragmático, versátil. Aquele que está pronto para chegar na empresa e já começar a resolver os pepinos do dia a dia da programação. Lembra antigamente que as empresas tinham aquelas salas geladas cheias de servidores piscando? Pois é, isso acabou para a maioria. Hoje, quase tudo roda na nuvem. E o tecnólogo em Cloud Computing é exatamente o profissional que gerencia essa infraestrutura gigantesca e invisível que segura a internet moderna nas costas. Aqui, o foco já muda completamente. A conversa é sobre automação, sobre escalabilidade. Ou seja, fazer um sistema crescer para aguentar Black Friday e depois encolher para não gastar dinheiro à toa. As ferramentas são o pão com manteiga da indústria. AWS, Docker, Kubernetes, Terraform. O perfil é super estratégico, sempre pensando em custo, em deixar tudo no ar e na máxima eficiência. Bom, todo mundo já ouviu que dados são um novo petróleo, né? Se isso é verdade, o tecnólogo em segurança da informação é o guardião do cofre. É o Sherlock Holmes digital que investiga crimes e, ao mesmo tempo, o estrategista que projeta e constrói as muralhas para proteger tudo isso. Essa carreira de segurança basicamente se apoia em 3 grandes pilares. Tem o time de ataque, o Red Team, que é pago para pensar como hacker e encontrar as falhas. Tem o time de defesa, o Blue Team, que constrói as barreiras e monitora tudo. E tem a parte de governança, o GRC, que garante que a empresa está seguindo as leis e as melhores práticas. É, sem dúvida, um perfil para quem é muito, mas muito detalhista. Ufa! Mapeamos os principais cursos. Mas e agora? Como escolher? Bom, a resposta para isso não está em nenhum guia, mas sim em olhar para dentro, sabe? Entender o próprio perfil. Vamos usar algumas perguntas para ajudar, como se fosse uma bússola. A primeira reflexão é bem direta. O que chama mais a atenção? A beleza da teoria profunda ou a satisfação de uma aplicação prática, que funciona agora? Uma jornada mais longa de estudos ou um caminho mais rápido para já entrar no mercado de trabalho? E olha, não tem resposta certa ou errada aqui de jeito nenhum. Só existe a resposta que se encaixa melhor em cada pessoa. E aqui a gente tem um primeiro grande divisor de águas. A curiosidade é movida pela lógica pura, pela beleza de um algoritmo, pela vontade de criar uma tecnologia que ainda não existe? Se for isso, o caminho provavelmente aponta para a ciência da computação. Agora, se a motivação é outra, se é sobre usar a tecnologia para resolver um problema concreto, para otimizar um processo numa empresa, bom, aí o caminho mais natural seria sistemas de informação ou gestão de TI. Outra pergunta essencial: o que fascina mais? É a parte visível da coisa, a interface, a tela que as pessoas tocam, a experiência que elas têm? Se for, cursos como sistemas para a internet ou jogos digitais são uma ótima pedida. Ou a paixão está nos bastidores, em construir aquela infraestrutura invisível, mas super poderosa que faz tudo rodar lisinho. Se esse for o caso, aí o mundo de cloud computing e redes de computadores é o lugar certo. E tudo isso nos traz de volta exatamente para o ponto de partida. Escolher uma graduação em TI, no fim das contas, é muito mais do que só uma decisão de carreira. É escolher qual capítulo desse legado gigantesco de milênios de informação a gente quer ajudar a escrever. Seja criando o próximo algoritmo que vai mudar tudo, seja otimizando a infraestrutura que conecta o planeta, ou protegendo o mundo digital de ameaças que a gente nem imagina ainda, a pergunta final é essa. Quem decide entrar nessa área recebe nas mãos a herança daquele pintor de cavernas, do escriba, do estatístico, do criptógrafo. A questão que fica é: que futuro vai ser construído com essa herança?